Bem-vindas e bem-vindos se você mora no Brasil. Bem-vinda e bem-vindo, você conhece essa birosca em que a gente vive. Hoje eu vou falar sobre um caso que eu até relutei se eu ia mesmo fazer um vídeo falando sobre isso, porque me parece que o caso é muito mais de querer aparecer por parte da bancada religiosa do que algo sério. E não é mesmo algo sério e é realmente algo só para fazer aparecer e dar alguma satisfação para uma base é, fundamentalista. O meu objeto é o projeto de lei 5167 de 2009. Na verdade, tem vários projetos de lei que estão apensados a esse, inclusive um do então deputado já falecido, inclusive Clodovil Hernandes, e que esse projeto trata de proibir, de não reconhecer uniões estáveis e casamentos entre pessoas do mesmo sexo, como casamento ou como mesmo como entidades familiares. Então é um pouco sobre esse projeto que eu quero falar e aí fazer alguns apontamentos com relação a um histórico de projetos sobre temas similares e a decisão do STF que já faz aí 12 anos. Verá as camisas desse quadro que eu faço todas as semanas. Esse conteúdo fica disponível no YouTube, no meu canal, Alexandre Bahia. Também fica disponível o podcast em várias plataformas, como Deezer, Spotify, sempre com o nome lá, hashtag Beroscanews tudo junto. Os links para todas as minhas redes estão no meu Instagram, que é @alebahia_. Então, se você gostou, se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal, comente. E aí vamos lá. Esse projeto de lei, como eu disse, ele é um projeto que estava meio enterrado lá no Congresso Nacional. Existiram vários projetos de lei para proibir, para não reconhecer o casamento ou união estável entre pessoas do mesmo sexo, até proibir a adoção de crianças e adolescentes por tais casais, inclusive. E isso vem principalmente numa resposta do Congresso Nacional à decisão que o STF deu lá em 2011 sobre união estável entre pessoas do mesmo sexo. Percebam, o STF decidiu em 2011 e aí veio o CNJ em 2013 e falou sobre casamento igualitário. Então nós temos da decisão da norma do CNJ, nós temos 10 anos. Da decisão do STF, nós temos 12 anos. E o Congresso Nacional se mantém absolutamente inerte em legislar, em pegar essas decisões do STF e do CNJ e transformar isso em lei. Ao contrário, existem projetos para proibir, para se contrapor aí ao que o STF decidiu. Vale lembrar que existem milhares de casais formados por pessoas do mesmo sexo que se casaram, que já se divorciaram, inclusive alguns, como qualquer casal, que vivem em união estável, que já viveram em união estável, tudo isso reconhecido. Isso tem uma série de implicações do ponto de vista do direito previdenciário, isso tem uma série de implicações com relação a coisas como plano de saúde, com a questão de que, uma vez que um desses companheiros, maridos, esposas, está doente, a outra, tem a possibilidade de acompanhar o seu companheiro, a sua companheira no hospital, e se não for reconhecido como tal, esse direito ele seria cerceado, como já aconteceu tantas vezes na história do Brasil antes que houvesse esse tipo de reconhecimento. Isso também garante direitos sucessórios em caso de separação, mas mesmo também direitos sucessórios em caso de morte. Quantos casos a gente não conhece de casais formados por pessoas do mesmo sexo que as famílias de ambos as rejeitavam, mas quando um destes morria e os bens estavam justamente no nome daquele que morreu, daquela que morreu, a família então redescobria o filho, a filha amada, não é? E pegavam todos os bens e a outra saía dali literalmente apenas com a roupa do corpo, sem direito a nada, de uma vida de 10, 15, 20 anos mais, que foi construída em conjunto. Eu conheço vários casos assim, não são nenhum nem dois casos de pessoas, inclusive próximas, que viveram situações assim. Ou seja, para deixar muito claro, antes de eu entrar no mérito, se der para falar algum mérito num projeto de lei absurdo desses, é importante a gente deixar claro que o reconhecimento civil não é religioso, a religião tem nada a ver com isso. O reconhecimento civil por parte do Estado
de uniões estáveis e casamentos traz segurança jurídica, traz segurança, tranquilidade para as pessoas poderem viver suas vidas, pagarem seus impostos, trabalharem, construírem uma vida em comum, vidas em comum. E a proibição desse tipo de coisa, a proibição desse tipo de reconhecimento só leva à clandestinidade, à insegurança jurídica, a situações absolutamente de injustiça, discriminação, violência. Isso apenas incentiva a violência. E eu começo, na verdade, a minha crítica ao projeto de lei dizendo que este é um projeto que ele retroalimenta a homofobia e a transfobia estruturais no Brasil e que ele indiretamente acaba, portanto, fomentando a violência e a discriminação contra pessoas LGBT no Brasil. Eu não estou dizendo que o autor do projeto, ou o relator do projeto, ou quem apoia o projeto são pessoas que estão diretamente influenciando a violência ou diretamente falando para as pessoas baterem em pessoas LGBT, discriminarem pessoas LGBT, mas que esse tipo de discussão, o fato apenas de isso ser discutido no Congresso Nacional, faz com que isso alimenta uma violência, uma discriminação que são, como eu disse, estruturais na sociedade brasileira. Esse projeto de lei ele era para ter sido votado ontem, dia 5 de setembro, hoje dia 6 de setembro, mas houve toda uma mobilização, está havendo, felizmente, uma mobilização de deputados, deputadas progressistas, inclusive um deputado que é um pastor, mas que é uma pessoa que realmente entendeu o que é cristianismo, ao contrário de muitos aí. E por causa dessa pressão, o projeto foi tirado de pauta, mas deve voltar à pauta da Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados. Esse projeto que está lá e que poderia ser sendo aprovado ali naquela comissão, ele poderia já seguir, inclusive, para tramitação, pela tramitação, já seguir, inclusive, para aprovação final, o que é um retrocesso imenso. O que diz esse projeto? Ele diz que nos termos constitucionais, eu não sei de que constituição de que país, deve ser da constituição de algum país islâmico, né? Nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou entidade familiar. Essa redação, por si só, ela é um retrocesso social, civilizatório e constitucional. Vale a pena destacar que existe um princípio reconhecido por todas e todos no meio do direito constitucional, que é a da vedação do retrocesso, que uma vez que a gente reconheceu determinado direito, qualquer retrocesso, ele é em si inconstitucional, da mesma forma que quando a Suprema Corte recentemente deliberou sobre a questão do aborto, que foi um retrocesso de 40, 50 anos, aqui também a gente tem uma proposta que é uma proposta de retrocesso. É impressionante como que a gente vai ter bancadas no Congresso Nacional que não tem projetos propositivos de melhoria da situação das pessoas, em que a proibição do casamento da união estável entre pessoas do mesmo sexo melhora a sociedade, melhora as condições de vida, de bem-estar, melhora, enfim, as relações privadas e familiares, para ficar apenas na questão do direito de família. Ao contrário, o que esse projeto faz, como eu disse, é criar uma situação de insegurança jurídica, de apoio e incentivo à discriminação no trabalho, na escola, na rua, a violência que pessoas LGBT ainda são submetidas com muita frequência no Brasil. Eu só espero que, de fato, a Câmara dos Deputados do Brasil tenha a decência de enterrar esse projeto, já que o Congresso Nacional não tem a decência de aprovar nenhum projeto de lei reconhecendo um direito, que é o direito ao casamento, à união estável, que já tem mais de 10 anos, que pelo menos ela tenha a decência de arquivar sem deliberação, ou melhor, seria muito mais interessante, inclusive, que esse projeto fosse rejeitado por votação, que a maioria das membros da Câmara votasse contra esse projeto lá na comissão ou no plenário, se isso for a plenário, para dar um recado à sociedade brasileira no sentido de que esse tipo de coisa é inaceitável. Falando em sociedade brasileira, eu queria só chamar a atenção porque o autor do projeto, e eu separei um trecho aqui,
O relator do projeto, né, o relator atual é o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco. E ele está adotando, na verdade, ele rejeita o projeto do Clodovil e está adotando o projeto dos deputados Paz de Lira de São Paulo e Capitão Assunção do Espírito Santo. E, e aí é interessante ele dizer que a maioria do povo brasileiro é contra a união estável entre pessoas do mesmo sexo. E essa é uma afirmação mentirosa. E eu quero terminar esse vídeo só chamando a atenção para um dado de uma pesquisa publicada pelo Poder 360. Ele repercute uma pesquisa que foi feita de 2021 que diz que mais de 51% dos brasileiros são favoráveis ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, nem a união estável, ao casamento. 33% são contra. Ou seja, a maioria absoluta, 50% mais 50% dos brasileiros é a favor do reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo. Só 33% se disseram contra. E outros 68% afirmaram que existe muito preconceito contra pessoas LGBT no Brasil. Então percebam que essa é uma bancada que não está representando sequer a maioria. A quem é que, afinal de contas, esse pessoal está representando, se eles não estão representando sequer a maioria? Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe. Depois eu volto mais para falar de mais algumas coisas malucas, absurdas, tapafúrdias que acontecem nessa beirosca de país. Tchau.